Olá, tudo bem? A gente vê tanta briga, né? Tanta luta e disputa hoje em dia. Parece que para tudo as pessoas precisam lutar. Isso já vem de muito antes do que a gente imagina, né? Quando o pecado entrou no mundo, começaram as discussões, as disputas e as lutas. De cara, Adão já culpou Eva do pecado e Caim matou seu irmão Abel por inveja. Então a história do mundo desde então ela tem sido com todos os tipos de conflitos, brigas e discussões, mas o motivo ele é sempre o mesmo: o afastamento das pessoas de Deus. Quando as pessoas se afastam de Deus, elas começam a brigar umas com as outras, começam a ser guiadas, conduzidas, manipuladas pelo mal. A gente vê o tempo todo isso acontecendo, relacionamentos acabando, né? Se rompendo, casamentos desfeitos, lares desfeitos, relacionamentos no trabalho desmanchados, violências gratuitas, guerras civis, até mesmo guerra entre nações. E infelizmente a igreja, que deveria ser o local onde mostra e pratica o contrário, não está imune a isso. A gente vê uma religião disputando fiéis com a outra, uma igreja querendo ter mais, fazer mais, aparecer mais, ter mais entretenimento, mais música, mais atividades para crianças do que a outra, né? Desde o início sempre houveram discussões, disputas e lutas internas mesmo dentro da igreja. Isso indica o mesmo problema: afastamento de Deus. As pessoas nos templos, né, chamadas de igrejas, são iguais às pessoas de fora, estão sujeitas às mesmas consequências quando se afastam de Deus. E como que a gente deve lidar com isso? Como que a gente fica o mais protegido possível? A gente deve ter raízes fortes e profundas em Cristo Jesus. Em Lucas 8 conta a parábola, né, das sementes que elas foram lançadas em diversos tipos de solos diferentes, como sendo a palavra de Deus plantada em cada vez um coração diferente. No verso 13 diz assim: as sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem de Deus e a recebem com muita alegria, mas como não têm raízes, creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. E muitos de nós somos exatamente assim, né? Quando ouvimos sobre Deus, a palavra dele nos enche de alegria, mas a gente deixa de praticar, de ler, de orar, de louvar. Aí é só chegar uma tentação que a gente já vira as costas para Deus e voltam as brigas, as confusões, as lutas sem sentido nenhum, porque já nos afastamos de Deus. Se a gente ficar perto de Deus, ele fica perto de nós. Depende da gente. Olha lá o que fala em Tiago 4,8: cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Pedrada, né? A gente tem que lavar as mãos do pecado e parar de ser hipócrita, falando uma coisa e fazendo outra. Então se agarra a Deus todos os dias, todo o tempo. Peça para Ele te dar sabedoria em todas as discussões, para você não cair nesse tipo de tentação de fazer a sua vontade e acabar não dando certo. Então, meu Pai, que eu me mantenha sempre perto de você, Pai. Que eu seja guiado o tempo todo pela sua vontade. Não me deixe entrar em intrigas, em discussões, em brigas. Que as palavras que eu falo, Pai, sejam uma fonte de vida para aqueles que estão ao meu redor e não de morte. Me ajuda, Pai, a trazer de volta aqueles que se afastaram de você por algum motivo. Usa a minha vida para trazer de volta aqueles que se afastaram de Ti, meu Pai. Que famílias possam ser restauradas, que casamentos possam ser resgatados, que relacionamentos entre pais e filhos de pais possam ser fortificados, restaurados. Dependemos da Sua bondade e da Sua misericórdia, Pai. Então nos ajude o tempo todo. Eu te glorifico pelo pouco que você já melhorou na minha vida, pelas coisas que você já fez na minha vida, Pai. Só te agradeço, crendo no poderoso nome de Jesus. Amém. Fica pertinho, coladinho em Deus. Do mais, apenas relaxe e deixe Deus ser Deus. Que Ele abençoe você e a sua casa. Um grande abraço e um beijo no seu coração.